Existe um tipo de conhecimento que atravessa gerações. Aquele que sussurra verdades incomoda sobre a realidade que preferimos ignorar. Quando Florence Scovel Shinn trabalhava com seus estudantes em Nova York, nas primeiras décadas do século passado, ela frequentemente começava suas sessões particulares fazendo uma pergunta desconcertante. Você sabe por que o dinheiro foge de você? A maioria das pessoas respondia com as razões óbvias: falta de oportunidades, economia difícil, má sorte. Florence então balançava a cabeça e dizia algo que mudava tudo: as dívidas não são problemas financeiros. São manifestações visíveis de dívidas espirituais invisíveis que você carrega há muito mais tempo do que imagina. Deixe isso penetrar por um momento. Estamos tão condicionados a ver dívidas como números vermelhos em extratos bancários que perdemos completamente a dimensão metafísica do que realmente está acontecendo. Florence ensinava que cada centavo que você deve a alguém é apenas a ponta de um iceberg muito maior, uma cristalização no plano material de débitos energéticos, emocionais e kármicos que você acumulou através de padrões de pensamento, crenças limitantes e violações das leis espirituais que governam a prosperidade. Quando você entende isso verdadeiramente, quando essa compreensão desce do intelecto para o coração, algo extraordinário começa a acontecer. A própria natureza da sua relação com o dinheiro se transforma. Conheci a história de um homem chamado Thomas Bennett, engenheiro civil de 43 anos, que vivia em Portland. Thomas não era irresponsável com dinheiro. Pelo contrário, ele mantinha planilhas detalhadas, cortava gastos, trabalhava horas extras. Mesmo assim, as dívidas cresciam como erva daninha num jardim abandonado. Cartões de crédito, financiamentos, empréstimos pessoais, um emaranhado de obrigações que chegava a $120 mil. O que torturava Thomas não era apenas o montante, mas a sensação de estar numa corrida em círculos, onde cada esforço para sair do buraco parecia cavar mais fundo. Ele descrevia como um pesadelo onde você corre com todas as forças mas permanece exatamente no mesmo lugar. Foi a irmã mais nova de Thomas, uma praticante de meditação, que deixou um livro de Florence Scovel Shinn na casa dele durante uma visita de Natal. Thomas pegou o livro mais por educação que por interesse real, mas naquela noite, incapaz de dormir por causa da ansiedade financeira que o perseguia constantemente, começou a ler. Ele chegou a um capítulo onde Florence explicava que dívidas materiais são sempre precedidas por dívidas espirituais. Ela escrevia que quando você retém amor, quando você retém gratidão, quando você retém generosidade, quando você opera a partir do medo de não ter o suficiente, você cria uma dívida no universo invisível que eventualmente se manifesta como dívida no universo visível. O princípio é imutável. O que você retém, o universo retém de você. Thomas sentiu algo se mover dentro dele ao ler essas palavras. Ele começou a revisar sua vida não através de números e finanças, mas através de padrões emocionais e espirituais. O que viu o chocou. Desde a infância, crescendo numa família onde o dinheiro era fonte constante de tensão e discussões, ele havia desenvolvido uma relação de medo e escassez com a prosperidade. Seus pais viviam repetindo: dinheiro não dá em árvore, nós não podemos pagar isso, rico é quem rouba. Thomas percebeu que havia internalizado essas crenças tão profundamente que elas operavam como programação automática em seu subconsciente. Cada decisão financeira que ele tomava estava contaminada por esse vírus mental de escassez. Mas havia mais. Florence ensinava algo ainda mais profundo, que dívidas frequentemente representam energia que você tomou de outros sem dar algo equivalente em troca. Isso pode acontecer de formas sutis. Aproveitar-se do trabalho alheio, receber sem agradecer verdadeiramente, esperar que outros resolvam seus problemas, viver em ressentimento que drena a energia de relacionamentos. Thomas começou a fazer um inventário brutal de sua vida emocional. Quantas vezes ele havia recebido ajuda de colegas no trabalho sem reconhecer adequadamente? Quantas vezes sua esposa havia feito sacrifícios que ele simplesmente aceitou como direito adquirido? Quantas oportunidades de generosidade ele havia ignorado porque estava obcecado em guardar para os dias difíceis? O que Florence revelou, e que transformou a compreensão de Thomas, é que o universo opera por um princípio de circulação. Energia precisa fluir. Quando você bloqueia o fluxo por medo, avareza ou inconsciência, você cria um represamento que eventualmente se manifesta como bloqueio financeiro. Dívidas são formas do universo forçar a circulação de energia, mesmo que de maneira dolorosa. Você acumulou energia sem retribuir, então o universo cria situações onde você é forçado a dar, na forma de pagamentos, juros, sacrifícios.
É uma lei tão precisa quanto a gravidade, mas opera no nível que a maioria das pessoas nunca examina. Florence desenvolveu um método específico para trabalhar com essa compreensão, um protocolo que vai muito além de orçamentos e planejamento financeiro. O primeiro passo é o que ela chamava de reconhecimento da dívida espiritual. Isso não é um exercício de culpa ou autopunição, mas um inventário honesto e corajoso. Thomas começou escrevendo em um caderno todas as formas como ele havia operado a partir de escassez, medo e retenção. Ele listou situações específicas onde havia recebido sem dar, onde havia se fechado para a generosidade, onde havia nutrido ressentimento sobre dinheiro. Este processo levou 3 dias completos, e ao final Thomas tinha 15 páginas densamente escritas. Quando ele releu o que havia escrito, sentiu algo que nunca havia experimentado antes, não vergonha, mas clareza. Pela primeira vez, ele via um mapa invisível que havia criado suas dívidas visíveis. O segundo movimento no método de Florence é o que ela chamava de decreto de liberação kármica. Isso precisa ser entendido corretamente porque não é uma fórmula mágica, ou pensamento positivo superficial. É um realinhamento profundo da consciência com as leis espirituais da prosperidade. Thomas aprendeu que precisava declarar, com total convicção e sentimento, que estava liberando todos os padrões de escassez, todos os medos financeiros herdados, todas as crenças limitantes sobre dinheiro. Ele criou um decreto que repetia todas as manhãs ao acordar e todas as noites antes de dormir: eu liberto toda a dívida espiritual que criei através do medo e da retenção. Eu me abro para a circulação divina da abundância. O que eu dei em escassez, agora dou em abundância. O que retive por medo, agora libero com fé. Minhas dívidas materiais são dissolvidas enquanto minhas dívidas espirituais são pagas através do amor, da gratidão e da generosidade. Aqui está onde muitas pessoas tropeçam. Elas dizem as palavras, mas não mudam as ações. Florence era absolutamente enfática sobre este ponto. Decretos sem demonstração são inúteis. Você não pode declarar abundância enquanto continua operando a partir de escassez. Você não pode afirmar liberação de dívidas enquanto retém generosidade. O universo não responde a palavras bonitas, responde a mudanças reais em consciência que se manifestam em comportamentos reais. Thomas entendeu isso visceralmente. Ele sabia que precisava começar a agir de forma radicalmente diferente, mesmo, especialmente, quando estava endividado, e isso parecia ilógico para a mente racional. O terceiro elemento é o que Florence chamava de pagamento espiritual ativo. Isso significa que você começa imediatamente a pagar suas dívidas espirituais através de atos concretos de generosidade, gratidão e reconhecimento. Thomas fez algo que seus amigos pensaram ser loucura. Apesar de estar afogado em dívidas, ele começou a separar 10% de cada pagamento que recebia, não para pagar credores, mas para atos deliberados de generosidade. Ele comprou almoço para um colega desempregado. Ele deixou uma gorjeta generosa para uma garçonete que estava visivelmente exausta. Ele contribuiu para uma campanha de ajuda a desabrigados. Ele enviou flores para sua esposa com um cartão expressando gratidão profunda por todos os sacrifícios silenciosos dela. Isso não era caridade por obrigação ou culpa. Era um realinhamento consciente com a lei da circulação. Florence ensinava que quando você começa a dar genuinamente, não a partir do excesso mas a partir da fé, você sinaliza ao universo que você entende como a prosperidade realmente funciona. Você quebra o padrão de retenção que criou o bloqueio financeiro. Thomas descobriu algo surpreendente nessas semanas iniciais. Sempre que ele praticava um ato de generosidade autêntica, ele sentia uma leveza, uma abertura em seu peito que contrastava dramaticamente com a contração constante de ansiedade que havia se tornado sua condição normal. Era como se cada ato de dar desatasse um nó invisível que havia estado apertando sua capacidade de receber. O quarto passo no protocolo de Florence é talvez o mais desafiador: você precisa abençoar suas dívidas. Isso soa absurdo para a mente condicionada. Como você pode abençoar algo que está te esmagando? Mas Florence explicava que resistir às dívidas, odiá-las, viver em ressentimento sobre elas, apenas as fortalece. O que você resiste persiste. O que você abençoa, você pode transformar. Thomas começou a praticar um exercício todas as noites. Ele pegava suas faturas, uma por uma, e em vez de olhar para elas com horror e desespero, ele conscientemente mudava sua atitude. Ele dizia em voz alta: eu abençoo esta dívida como minha professora. Ela me mostra onde eu operei a partir de medo em vez de fé. Eu abençoo a oportunidade de aprender uma relação nova e saudável com a prosperidade.
Eu abençoo a dissolução desta dívida através da compreensão espiritual e da ação correta. Parecia forçado no início, quase ridículo. Mas Thomas persistiu porque algo em seu interior sabia que Florence estava tocando em uma verdade profunda. Gradualmente, sua relação emocional com as dívidas começou a mudar. Em vez de sentir-se uma vítima impotente, ele começou a vê-las como feedback, como informação valiosa sobre padrões que precisavam ser transformados. Essa mudança de perspectiva não fez as dívidas desaparecerem magicamente, mas mudou completamente a qualidade de sua experiência. A ansiedade paralisante começou a se dissolver. Ele podia pensar com mais clareza, tomar decisões melhores, ver oportunidades que antes sua mente contraída de pânico não conseguia perceber. Florence também ensinava uma prática que ela chamava de visualização do débito quitado. Isso não é fantasia ou negação da realidade, mas trabalho deliberado com a imaginação criativa, que segundo ela é o aspecto mais poderoso da mente humana. Thomas aprendeu a dedicar 15 minutos todas as noites, logo antes de dormir, para vividamente imaginar e sentir como seria estar completamente livre de dívidas. Ele não apenas visualizava números zerados, mas sentia a leveza, a liberdade, a paz que viria com isso. Ele imaginava acordar sem aquele peso no peito, abrir a correspondência sem medo, planejar o futuro com entusiasmo em vez de terror. Florence insistia que você deve fazer isso com tal intensidade emocional que seu subconsciente aceite como realidade, porque o subconsciente não distingue entre experiência vividamente imaginada e experiência física. Quando você convence seu subconsciente de uma realidade nova, ele começa a reorganizar circunstâncias externas para corresponder à imagem interna. O quinto elemento do método de Florence envolve o que ela chamava de perdão financeiro radical. Isso tem duas dimensões. Primeiro, você precisa perdoar genuinamente a si mesmo por todas as decisões financeiras ruins, por toda a ignorância, por todos os erros. Carregar culpa sobre dinheiro é como tentar nadar com pedras amarradas aos pés. Thomas tinha um relacionamento tóxico de autoacusação. Ele se punia mentalmente constantemente por cada escolha financeira questionável que havia feito. Florence ensinava que essa autopunição não serve a nenhum propósito construtivo. Ela apenas drena energia que poderia ser usada para mudança real. Thomas criou um ritual de autoperdão onde ele escrevia: "Eu me perdoo completamente por toda a ignorância financeira. Eu fiz o melhor que podia com a consciência que tinha na época. Agora eu sei mais, e agora eu faço diferente. Eu me liberto de toda a culpa e me abro para a sabedoria e prosperidade." A segunda dimensão do perdão envolve perdoar todos os outros que você associa com seus problemas financeiros. Isso é crucial porque Florence ensinava que ressentimento é uma das formas mais poderosas de bloqueio energético. Thomas carregava ressentimento contra seus pais pela programação de escassez que lhe deram. Ele carregava ressentimento contra um ex-sócio de negócios que ele sentia que o havia enganado anos atrás. Ele carregava ressentimento contra a própria vida por não lhe ter dado as oportunidades que ele acreditava merecer. Florence era clara: enquanto você segurar qualquer ressentimento, você amarra energia que poderia fluir como prosperidade. Thomas trabalhou sistematicamente através de cada pessoa e situação, dizendo em voz alta: "Eu perdoo completamente você. Eu liberto você. Eu liberto a situação. Eu abençoo você em seu caminho e me liberto para meu próprio bem mais elevado." Nos primeiros 2 meses praticando esses princípios, Thomas não viu mudanças dramáticas em sua situação financeira externa. As dívidas ainda estavam lá, os pagamentos ainda eram esmagadores. Mas algo fundamental havia mudado nele. A qualidade de sua consciência era diferente. Ele não estava mais vivendo em pânico constante. Havia uma quietude interior, uma sensação de que ele estava finalmente alinhado com princípios verdadeiros em vez de lutar contra correntes invisíveis. Florence sempre advertia que trabalho espiritual opera de dentro para fora, não de fora para dentro. A transformação externa é sempre precedida por transformação interna. Então começaram as sincronicidades. Thomas foi abordado por um antigo cliente para um projeto de consultoria que ele nem estava procurando. O pagamento não era enorme, mas era significativo. Uma semana depois, ele recebeu um reembolso de imposto que havia esquecido completamente e que era 3 vezes maior do que ele esperava. Sua esposa, que havia estado desencorajada sobre sua própria carreira, recebeu uma promoção inesperada. Eram aberturas, como se portas que haviam estado trancadas começassem a entreabrir. Thomas reconhecia o padrão que Florence havia descrito.
Quando você muda sua consciência, quando você se alinha com as leis espirituais da prosperidade, o universo começa a responder de maneiras que parecem milagrosas, mas que são na verdade absolutamente naturais. O sexto componente do método de Florence é o que ela chamava de decreto de pagamento divino. Isso é baseado no entendimento de que existe uma inteligência infinita que conhece o caminho perfeito para a resolução de qualquer problema. Thomas aprendeu a declarar todas as manhãs: a inteligência divina que governa este universo agora revela o caminho perfeito para a liberação completa de todas as minhas dívidas. Portas se abrem, caminhos se clareiam, recursos aparecem de formas esperadas e inesperadas. Eu sou guiado em cada decisão. Eu sou protegido de todo erro. A solução perfeita já existe no reino invisível e agora se manifesta no reino visível. Florence ensinava que este tipo de decreto funciona não porque você está pedindo a um Deus externo para resolver seus problemas, mas porque você está ativando a sabedoria infinita que já existe dentro de você e ao seu redor. Você está sintonizando sua consciência com possibilidades que sua mente limitada, operando a partir de medo, simplesmente não conseguia ver. Thomas começou a notar que ideias chegavam até ele. Ele pensou em renegociar certos débitos que nunca havia considerado renegociáveis. Ele teve o insight de consolidar alguns empréstimos de uma forma que ele não sabia ser possível. Ele foi guiado a vender alguns itens que estavam simplesmente acumulando em sua garagem, gerando vários milhares de dólares que ele nem sabia que tinha na forma de coisas não utilizadas. Florence também revelava um princípio que vai contra todo o condicionamento convencional sobre dívidas: não se torture com sacrifícios extremos que drenam sua alma. A mente ocidental tem uma relação estranha com dívida que mistura punição, privação e sofrimento. Existe quase um prazer masoquista em se martirizar para pagar débitos, como se o sofrimento em si tivesse valor redentor. Florence ensinava exatamente o oposto. Ela dizia que quando você opera a partir de vibração de privação e sacrifício, você atrai mais situações que requerem privação e sacrifício. O caminho verdadeiro é manter-se numa vibração de alegria, abundância e fé mesmo enquanto navega circunstâncias desafiadoras. Thomas aplicou isso de formas práticas. Mesmo enquanto trabalhava agressivamente para pagar dívidas, ele se permitia pequenos prazeres que nutriam sua alma. Um café especial nas manhãs de sábado. Uma caminhada no parque onde ele simplesmente apreciava a beleza da natureza sem custo algum. Tempo de qualidade com seus filhos fazendo coisas simples mas alegres. Florence ensinava que estas experiências mantêm sua vibração elevada, e é a partir de vibração elevada que soluções e oportunidades aparecem. Quando você está miserável e contraído, sua percepção se estreita e você perde oportunidades que estão literalmente na sua frente. O sétimo elemento no protocolo de Florence é talvez o mais importante: tratamento espiritual diário específico para cada dívida principal. Ela instruía que você deve pegar suas 3 maiores dívidas e criar um tratamento personalizado para cada uma. Tratamento na linguagem de Florence significa uma declaração poderosa que afirma a verdade espiritual por trás da aparência material. Thomas tinha 3 dívidas principais: um financiamento de carro de $22.000, um saldo de cartão de crédito de $38.000 e um empréstimo pessoal de $45.000. Para o financiamento do carro, ele criou este tratamento: este veículo é manifestação da mobilidade divina na minha vida. Eu abençoo este carro como ferramenta de serviço e liberdade. A dívida associada a ele é dissolvida agora através da sabedoria divina e provisão perfeita. Eu vejo este débito completamente pago de formas esperadas e inesperadas. Eu sou guiado a tomar todas as ações corretas que levam à liberação completa desta obrigação. Para o cartão de crédito, ele formulou: eu reconheço que esta dívida foi criada através de padrões de inconsciência financeira. Esses padrões agora são completamente dissolvidos e transformados. Eu opero a partir de consciência clara e escolhas sábias. A inteligência infinita me mostra o caminho para liquidar completamente este débito de maneira harmoniosa e perfeita. Recursos chegam até mim agora de fontes conhecidas e desconhecidas. Para o empréstimo pessoal, Thomas desenvolveu: eu liberto toda a energia de vergonha e fracasso associada a esta dívida. Ela serviu como minha professora e agora eu me graduo em uma relação completamente nova com a prosperidade. Este débito é neutralizado agora através do poder da consciência divina operando em mim e através de mim. Eu vejo números diminuindo, vejo saldos zerando, vejo liberdade emergindo. Isso está sendo feito agora de acordo com a lei perfeita.
Florence recomendava que você lesse estes tratamentos em voz alta com total convicção pelo menos uma vez ao dia, de preferência enquanto segurava a fatura ou extrato relacionado. A transformação de Thomas não foi instantânea nem mágica no sentido fantasioso. Foi um desdobramento orgânico ao longo de 18 meses. Mas a mudança foi real e documentável. No 6º mês de prática consistente destes princípios, ele havia eliminado completamente a dívida do carro através de uma combinação de pagamentos acelerados que ele conseguiu fazer por causa de trabalho extra que apareceu sincronisticamente, e uma oportunidade de refinanciamento com termos muito melhores que um amigo casual mencionou numa conversa. No 10º mês, o saldo do cartão de crédito havia caído para menos de 15 mil, redução de 60%, através de uma combinação de pagamentos consistentes, uma bonificação inesperada no trabalho, e uma pequena herança de uma tia distante que ele nem sabia que tinha incluído em seu testamento. O mais notável não eram os números, mas a transformação na consciência de Thomas. Ele havia desenvolvido uma relação completamente diferente com o dinheiro. Não havia mais o pânico, a contração, a sensação de estar sendo perseguido. Havia uma quietude, uma confiança de que ele estava cuidado, de que ele operava em harmonia com leis universais que garantiam prosperidade quando você se alinha com elas. Ele percebia oportunidades que antes sua mente fechada não conseguia ver. Ele tomava decisões de um lugar de clareza em vez de desespero. Sua saúde melhorou porque ele não estava mais vivendo em estresse crônico. Seu casamento se aprofundou porque ele havia se tornado mais presente e generoso emocionalmente. Florence ensinava algo que Thomas agora entendia através da experiência vivida. Dívidas são professoras brutais mas efetivas. Elas forçam você a confrontar suas crenças mais profundas sobre merecimento, sobre escassez, sobre o universo ser fundamentalmente hostil ou fundamentalmente favorável. Quando você faz o trabalho interior, quando você muda a consciência que criou as dívidas, as próprias dívidas começam a se dissolver porque elas perdem a base energética que as sustentava. É como quando você trata a causa de uma doença em vez de apenas suprimir sintomas. A cura é mais profunda e mais duradoura. Existe um decreto que Florence compartilhou com seus estudantes mais avançados, aqueles que haviam demonstrado compreensão real dos princípios. Thomas descobriu este decreto num dos livros menos conhecidos de Florence e ele se tornou sua âncora espiritual. Eu agora invoco a lei do perdão. Minhas dívidas materiais são sombras de dívidas espirituais que agora reconheço e dissolvo. Eu perdoo a mim mesmo, eu perdoo os outros, eu perdoo a vida. Eu liberto toda a energia retida, todo amor retido, toda a generosidade retida. Eu me abro como um canal de circulação divina. O que fluir para mim agora fluirá através de mim. Eu sou livre de toda dívida no reino visível porque me libertei de toda dívida no reino invisível. A inteligência infinita agora manifesta liberação completa, provisão abundante e prosperidade crescente em minha vida. Isto está feito. Está feito agora. E assim é. A chave para trabalhar com este decreto, como Florence sempre enfatizava, é que você não pode simplesmente recitá-lo mecanicamente como se fossem palavras mágicas. Você precisa entrar no sentimento, na realização vívida do que está declarando. Você precisa sentir a liberação, sentir o perdão, sentir a circulação. Thomas praticava este decreto num estado de visualização profunda onde ele realmente experimentava as sensações de estar livre, próspero, em harmonia com as leis da abundância. Foram estas práticas consistentes ao longo de meses que reorganizaram sua consciência no nível fundamental. Florence tinha um ensinamento adicional que é absolutamente vital. Você deve agir no mundo físico com a mesma sabedoria que você está cultivando no mundo espiritual. Decretos sem ação prática são mera fantasia. Thomas não apenas fez afirmações, ele reorganizou sua vida financeira concretamente. Ele criou um orçamento real e o seguiu. Ele cortou gastos desnecessários sem cair em privação doentia. Ele negociou com credores de forma proativa em vez de evitar chamadas e correspondências. Ele buscou aconselhamento financeiro profissional. Ele educou-se sobre finanças pessoais de formas que nunca havia feito antes. A diferença é que agora ele fazia estas coisas não a partir de pânico, mas de sabedoria. Não de escassez, mas de administração consciente. Outro aspecto crucial do ensinamento de Florence que Thomas descobriu é que você precisa estar vigilante contra a recaída em padrões antigos. A mente tem uma tendência gravitacional para voltar a condicionamentos familiares, especialmente quando surgem desafios ou quando as coisas estão indo bem. Há uma tentação de relaxar a disciplina espiritual. Thomas estabeleceu práticas não negociáveis,
15 minutos de meditação toda manhã focando em prosperidade e gratidão, leitura diária de material inspirador, revisão semanal de seus decretos e tratamentos, prática contínua de generosidade mesmo quando, especialmente quando, a mente racional dizia que ele não podia se dar ao luxo. Florence revelava que existe uma fase crítica no processo de transformação financeira que ela chamava de teste da fé. Este é o momento, geralmente depois que você viu algum progresso inicial, quando as coisas parecem reverter ou um novo desafio surge. É o universo testando se sua mudança de consciência é real e permanente ou superficial e temporária. Thomas passou por isto no 12º mês. Depois de meses de progresso consistente, seu carro quebrou necessitando um reparo caro. E simultaneamente uma oportunidade de trabalho que parecia garantida caiu. A mente antiga de pânico tentou ressurgir dizendo: você vê? Não funciona. Você sempre será pobre. Desista. Mas Thomas havia se transformado o suficiente para reconhecer o teste. Em vez de colapsar em desespero, ele se manteve firme em seus princípios. Ele afirmou: este é apenas um teste temporário. Eu permaneço alinhado com a prosperidade divina. Soluções perfeitas já existem e agora se revelam. E de fato, dentro de dias, ele foi contatado por outro cliente oferecendo trabalho ainda melhor que a oportunidade perdida. E um mecânico amigo consertou o carro por 1/3 do custo que havia sido cotado inicialmente. Florence ensinava que estes testes são na verdade presentes, oportunidades para solidificar sua nova consciência demonstrando fé quando circunstâncias externas parecem desafiadoras. Ao final de 18 meses, Thomas havia eliminado 70% de suas dívidas totais e estava num caminho claro e realista para estar completamente livre de débitos em mais 8 meses. Mas o verdadeiro milagre não era os números. Era o homem que ele havia se tornado. Ele operava agora a partir de uma consciência fundamentalmente diferente. Ele via dinheiro não como um deus tirânico ou um mestre cruel, mas como energia neutra que flui em resposta à consciência, a crenças, a ações. Ele havia quebrado o ciclo intergeracional de escassez que havia herdado. Ele estava ensinando seus filhos uma relação completamente diferente com prosperidade, baseada em generosidade, sabedoria e fé em vez de medo e avareza. Florence Scovel Shinn ensinava que o verdadeiro significado espiritual das dívidas é que elas são chamados para crescimento, convites para despertar, oportunidades para aprender leis universais que a maioria das pessoas nunca descobre. Quando você entende que suas dívidas materiais são reflexos de dívidas espirituais, energia retida, amor retido, generosidade bloqueada, padrões de medo e escassez, você ganha a chave para a transformação real. Não transformação superficial onde você apenas reorganiza números, mas transformação profunda onde você reorganiza sua própria consciência e sua relação com as leis fundamentais que governam a manifestação material. Esta é a diferença entre gerenciamento de dívidas e cura de dívidas, entre solução temporária e libertação permanente. Thomas havia experimentado esta diferença, e sua vida inteira era testemunho de sua realidade. As dívidas não desapareceram por mágica, mas foram dissolvidas através do trabalho conjunto de transformação espiritual e ação prática sábia, exatamente como Florence sempre ensinou que deveria ser.